Buenas noches. Boa noite. Es un gran honor compartir esta noche juntos. É uma grande honra poder compartilhar esta noite juntos. Tenía una deuda de amor con Pastor Cristian y la Pastora Yu Tinha uma dívida de amor com o pastor Christian e a pastora Ju, de estar en uno de estos encuentros de estar em um destes encontros para compartir juntos, para compartilhar juntos ser edificados en el amor del Señor. e ser edificados no amor do Senhor. Reciban los saludos de mi esposa Miriam. Receba os cumprimentos da minha esposa Miriam. Hace 7 años que estamos casados. Faz 7 anos que nós estamos casados. De mis 2 hijos, Amelie de 4 años y Agustín de 2. Temos 2 filhos, Amelie de 7 anos e Agustín de 2. Y envían muchos saludos. E enviam os cumprimentos, También muitas reciban los saudações. saludos del apóstol Gustavo, la apóstol Karina. Receba também os cumprimentos do apóstolo Gustavo e Estuve Karina. hablando con ellos hasta hace un rato y envían muchos saludos y mucho amor. Eu estive falando com eles há pouco tempo e eles estão enviando muito amor e saudações a todos vocês. El apóstol está muy feliz de venir en noviembre. Novembro. De venir en noviembre y espera a todos en septiembre en la PET. O apóstolo está muito feliz de poder vir aqui no Retiro de Pastores em novembro e espera vocês em setembro em Lapete. Es tan bueno ver a tantas familias amadas, hermanos amados. É tão bom ver tantas famílias amadas, irmãos Pastora Carol, amados. Yasmín, gracias por estar esta Pastora noche Carol aquí. e Yasmin, obrigado Pastora por Michelle, estarem. gracias. Pastora Michele, Pastor Camilo, muchas gracias. Pastor Pastora Camilo, Fopa, muchas gracias. Pastor Fopa, muito de venir obrigado. desde Brusque, sé que vienen de unos días muy intensos, gracias por estar aquí. Eu sei que eles vieram de Brusque, de dias muito intensos e muito obrigado por estarem aqui. Pondré lo mejor de mí para que no se queden dormidos en la predicación. Eu vou dar o melhor de mim para que vocês não durmam Pero na llega un pregação. punto que uno ya no puede hacer mucho. Mas chega um ponto onde a gente já não pode fazer muita coisa. Quiero compartir con ustedes una reflexión. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, Más que una predicación o una enseñanza o Más- una administración, mais do que uma pregação, um ensino. me gustaría invitarnos a reflexionar, Eu gostaria de convidar você a refletir, que reflexionemos juntos que possamos refletir juntos en el único asunto central en el Evangelio. no único assunto central do Evangelho. El Evangelio presenta muchos asuntos periféricos de la vida. O Evangelho fala de muitos assuntos periféricos com relação à Y el vida. Evangelio es tan integral E o Evangelho é tão integral que tiene el poder de tocar todos los asuntos de la vida. que tem o poder de tocar em todos os assuntos da vida. Por eso el Evangelio puede hablarle al matrimonio, E é por isso que o Evangelho pode falar ao casal, al mismo tiempo puede hablarle a los padres, ao mesmo tempo falar aos pais, al mismo tiempo a los hijos, ao mesmo tempo aos filhos, al mismo tiempo a las finanzas, ao mesmo tempo às al finanças, mismo tiempo a la sexualidad, ao mesmo tempo à al sexualidade, mismo tiempo a las visiones. ao mesmo tempo às visões. El Evangelio puede tocar todas las áreas del ser humano. O Evangelho pode tocar em todas as áreas do ser humano. Por eso el Evangelio es una verdad absoluta. E é por isso que o Evangelho é uma verdade Es absoluta. una verdad absoluta porque no está sujeto a cambio. É uma verdade absoluta porque ele não está sujeito a En mudanças. medio de un mundo que cambia, Em meio a um mundo que muda, es bueno confiar en algo que no cambia. é muito bom poder confiar em algo que não muda. Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreus capítulo 13, verso 8. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eso significa que Él es digno de confianza Isto significa que ele é digno de confiança, porque no es mutable, porque ele não é mutável, es inmutable. ele é La imutável. verdad absoluta del Evangelio A verdade absoluta do es Evangelho que no importa el contexto, é que não importa o no contexto, importa el mundo, não importa, la política, não la importa o economía, mundo, a política, a economia, el Evangelio no cambia. o Evangelho não muda. Permanece siendo una verdad digna de confianza. Ele permanece sendo uma verdade digna de confiança. Ahora, esta integralidad del Evangelio, Agora, esta integralidade do que Evangelho, puede tocar todos los asuntos periféricos del ser humano, que pode tocar em todos os assuntos periféricos do ser humano, tiene un asunto central. tem um ponto, um assunto central. El Evangelio resuelve el gran problema del hombre. O Evangelho resolve o grande problema do homem. Nosotros nos enfrentamos a problemas
problemas Nós nos enfrentamos com problemas y con el problema. e com o problema, com problemas e com o problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? Qual é o no singular, o problema do ser El humano? problema del ser humano es muerte. O problema do ser humano é morte. Y la propuesta del Evangelio E a proposta do evangelho es resolver ese problema del hombre. é resolver este problema do homem. El ladrón O ladrão, viene para matar, hurtar y destruir. ele vem para matar, roubar e destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, Mas Jesus disse: eu vim para que tengan vida para que tenham y vida vida en e abundancia. vida em abundância. Efesios capítulo 2, verso 1, Efésios capítulo 2, verso dice que 1 nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. diz que nós estávamos mortos em delitos e Romanos pecados. capítulo 5, verso 12, Romanos 5, verso dice 12 que la muerte entró por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. diz que a morte entrou por um homem, por esse homem a morte. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecamos e Por lo estávamos tanto, destituídos da glória la de Deus. condición del hombre sin Dios Portanto, a condição do homem sem Deus es una condición de muerte. é uma condição de morte. Cuando nosotros leemos muerte en las Escrituras, Quando lemos nas Escrituras morte, no está hablando de lo que nosotros llamamos muerte. não está falando da mesma coisa que nós chamamos de Nosotros morte. le llamamos muerte al fin de la vida. Nós chamamos de morte aquilo que é o fim da vida. Nacer, crecer, Nascer, crescer, reproducirse, reproduzir. morir. E morrer. Y entonces entendemos la muerte como el fin de la vida. E então entendemos a morte como sendo o final da vida. Desde la perspectiva escritural, Mas desde a perspectiva escritural, eso es dormir. isto é dormir. Por eso los apóstoles hablaban de que no todos dormiremos, Por isso os apóstolos falavam que nem todos dormiremos, o durmió con sus padres. ou dormiu com seus pais. Para ellos la muerte Para eles, a morte no era el fin de la vida, não era o fim da vida, sino la condición del hombre sin Dios. mas a condição do homem sem Deus. El hombre sin Dios está muerto. O homem sem Deus está morto. Y a través del relato bíblico, E através do relato bíblico, vamos viendo cómo Dios va intentando resolver el problema de muerte. nós vamos vendo como Deus vai tentando resolver esse problema de El morte. viejo pacto O antigo pacto, o velho pacto, es la evidencia de que Dios está interesado en tratar con la muerte del hombre. é a evidência de que Deus está interessado em tratar com Pero tiene una a morte do deficiencia. homem. Mas tem uma La deficiência. deficiencia es que te dice que estás muerto, A deficiência é que ele te diz que você está morto, te da el diagnóstico, ele te dá o diagnóstico, pero no te da la solución. mas não te dá a solução. La deficiencia del antiguo pacto, A deficiência do antigo que pacto, fue la razón por la cual Dios lo declaró viejo y pronto a desaparecer, e foi a razão pela qual Deus o declarou velho e disse que estava pronto a desaparecer, es que el viejo pacto te decía que estabas muerto, é que o velho pacto te dizia que você estava morto, porque no hubo uno, solamente Jesucristo, capaz de cumplir la ley de Dios, porque não houve somente Jesus Cristo capaz de responder à lei de Deus, de cumplir la ley de cumprir a Dios. lei de Deus. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Então qual era o propósito da lei? El propósito de la lei era decirte O propósito da lei era te que dizer estabas muerto. que você estava morto. No mates. Não mate, Y todos mataban. e todos matavam. No codiciarás. Não Y cobiçarás, todos codiciaban. e todos cobiçavam. No fornicarás. Não Y fornicarás, todos fornicaron. e todos fornicaram. Israel hizo de los 10 mandamientos 613 leyes. Israel fez dos 10 mandamentos 613 leis. 365 negativas 365 negativas y 218 positivas. e 218 positivas. Había una ley negativa para cada día del año. Havia uma lei negativa para cada dia do ano. Había un no de Dios para cada día del año. Havia não de Deus para cada dia do ano. Ahora, la lei Agora, a lei te decía que eras
improductivo a la vida de Dios, que te dizia que você era improdutivo para a te vida de Deus. denunciaba que estabas muerto a la vida de Dios, Ela te denunciava que você estava morto para a vida de Deus, pero no te daba el poder para resolverlo. mas não te dava o poder para resolver. En definitiva, Resumindo, seguía siendo muerto, você continuava sendo morto, haciendo cosas de vivos. fazendo coisas de vivos. Los zombies Os zumbis, no son un invento de Hollywood. os zumbis não foram uma invenção, não são uma invenção de Hollywood. Hollywood lo exageró, Hollywood não exagerou ao criar o zumbi, ao dizer os zumbis, porque los verdaderos zombies porque os verdadeiros zumbis están entre nosotros, estão entre nós, que son los que están muertos a la vida de Dios, e são aqueles que estão mortos para a pero vida de intentan Deus, hacer cosas de vivos. mas estão tentando fazer coisas de vivos, Pero su condición mas a sua es condição muerte. é de morte. Ahora viene Cristo, Agora então vem Cristo, que no solo vino a salvarme, que não somente veio que no salvar-me, solo vino a perdonar mi que não pecado, somente veio para perdoar os meus sino pecados, que con esta salvación Sin- y que con este perdón senão que com esta salvação e este perdão, viene a traerme vida, Ele vem para me trazer vida, a resolver el verdadero problema del hombre, ou seja, para resolver o verdadeiro problema do homem, a resolver el verdadero diagnóstico del hombre. para resolver o verdadeiro diagnóstico do Y homem. entonces la predicación apostólica aquí es clave. E então a pregação apostólica aqui é chave. La predicación apostólica da diagnósticos certeros. A pregação apostólica dá diagnósticos certeiros. Una predicación es apostólica cuando es bajo diagnóstico. Uma pregação ela é apostólica quando ela é feita e te dá um Cuando no diagnóstico. dice lo que la gente quiere escuchar, Quando não diz aquilo que as pessoas querem ni escutar. cuando dice lo que el predicador quiere decir, E também quando não diz aquilo que o pregador quer sino dizer. cuando da el diagnóstico certero. Mas quando ela dá o diagnóstico exato. Efesios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Ustedes estaban muertos. Vocês estavam mortos. Hay que tener estructura É necessário ter estrutura para decirle a tu iglesia: para dizer à sua igreja: Corintios, ustedes son maravillosos. Coríntios, vocês são maravilhosos. Tienen dones, Vocês têm dons, tienen talentos, têm talentos, pero están muertos. mas estão mortos. Quise hablarles como espirituales, Eu quis falar com vocês como a pero tengo que espirituais, hablarles como a carnales, mas tenho que falar com vocês como a carnais, porque no perciben esta frecuencia. porque vocês não conseguem captar esta frequência. Ahora, los diagnósticos Agora, os diagnósticos incomodan, incomodam, porque si alguien va a esperar porque se alguém vai esperar una palabra apostólica, uma palavra apostólica, no esperaría não esperaria que le dijera a tu apóstol: que o seu apóstolo dissesse: todo muy lindo, pero estás muerto. você está tudo muito bonito, mas você está morto. Si tú trajeras a un apóstol a tu congregación, Se você trouxesse um apóstolo à sua congregação quisiera mostrarle todos tus logros, e você quisesse mostrar para ele todas as suas pero conquistas, una gracia ministerial de este pacto mas uma graça ministerial deste pacto no se deslumbra con logros, não se deslumbra com as conquistas, porque él es un identificador de sustancia. porque ele é um identificador de substâncias. Las gracias ministeriales del nuevo pacto As graças ministeriais do novo no pacto son el gobierno de la iglesia. não são o governo da El igreja. gobierno de la iglesia es el Espíritu O Santo. governo da igreja é o Espírito Santo. Nosotros hemos hecho de las herramientas la casa Nós fizemos da ferramenta, transformamos as ferramentas na própria casa. y volvimos a los apóstoles más importante que el Espíritu Santo, E transformamos os apóstolos em alguém mais importante do y a que o los Espírito profetas más Santo. importante que el Espíritu Santo, E os profetas mais E a los importantes do que o pastores, e a los Espírito maestros, Santo. e E a os los pastores, evangelistas. os mestres e evangelistas. ¿Para qué están las gracias ministeriales? Para que estão as graças ministeriais? Un buen sinónimo natural de las gracias ministeriales Bom sinônimo natural das graças ministeriais son los médicos forenses. são os médicos forenses. Investigan Eles investigam si están vivos o están muertos. se a vida ou morte, se está vivo ou morto. Todo lo que está vivo es perfeccionable. Tudo que está vivo é aperfeiçoável. Todo lo que está muerto Tudo que está morto solo se convertirá en algo mejorable. só pode se converter em algo melhorado.
Y nosotros somos muy buenos maquilladores de muertos. E nós somos muito bons maquiadores de mortos. No está la vida de Dios, A vida de Deus não está, y cuando la vida de Dios no está hay que maquillarla. e quando a vida de Deus não está, é necessário maquiar. Entonces maquillamos nuestro matrimonio. Então nós maquiamos o nosso casamento, Nos matamos en casa, nos matamos em casa, pero cuando estamos llegando a la iglesia, mas quando nós estamos chegando na igreja, ponemos cara de creyentes nós, felices. nós fazemos cara de crente feliz. Maquillaje. Maquiagem. Me acuerdo un día, Eu me lembro um dia, estaba parado en la puerta del auditorio en la congregación eu estava na porta da congregação em pé ali, y de repente me llama la atención una escena en el tránsito. e de repente no trânsito uma cena me chamou a atenção. Dentro de un auto Dentro de um carro había un matrimonio discutiendo, havia um casal discutindo, pero esas discusiones mas aquelas discussões que son guerras santas y tiroteos amistosos. que são guerras santas e tiroteios amistosos. ¿Vio esas discusiones de los matrimonios? Você já viu aquelas discussões que acontecem nos casamentos? Esa discusión. É esta que eu me refiro. Que uno no sabe si están discutiendo o es la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki al mismo tiempo. Que a gente não sabe dizer se eles estão discutindo ou se é a bomba de Hiroshima e Nagasaki que E me explodiram chamou ao a mesmo atenção. tempo. E me chamou a atenção, Y miro e eu começo a olhar, y digo, a este matrimonio yo lo conozco. e eu disse, eu conheço esse casal. Y miro más cerca E olho mais fixo, mais perto, y digo, este matrimonio se congrega con eu nosotros. disse, esse casal se congrega conosco? Y de repente la hermana, E de repente a irmã, en su discusión no acalorada, meio da sua discussão acalorada, hace contacto visual conmigo. ela me olha, ela faz contato visual comigo, Y de repente hace así. e de repente faz assim. Y el pastor el hermano gira la cabeza E o irmão então vira a cabeça y me mira. e olha para mim. Yo hice como que nada hubiese pasado, E eu fiz como se nada tivesse desvié acontecido. la mirada Desvirei o olhar y los hermanos estacionan el auto, e os irmãos estacionaram o carro, llegan y chegaram vienen los dos, no te voy a dar la mano, pero vienen los dos de la mano, e os dois vieram de mãos dadas, muy sonrientes. muito sorridente. Usted los veía Vocês os viam, y poderiam era el ver, matrimonio ideal. e eles pareciam ser o casal perfeito, La ideal. esposa el esposo le dice, pasa mi amor. O esposo dizia, entre meu amor. Y ella, gracias mi vida. E ela, obrigado, vida. Entonces yo salgo al encuentro E então eu saí ao encontro y le deles, digo, hermanos, e eu disse, irmãos, ¿cómo están? como vocês estão? Bendecidos, prosperados y en Abençoados, victoria. prosperados e em vitória. Le digo, pero de verdad están bien. Mas é verdade, vocês estão bem? Nunca estuvimos mejor, pastor. Nunca estivemos melhor, pastor. No es que son malos, Não é que eles são maus, es que aprendieron a maquillar el muerto. é que eles aprenderam a maquiar o morto. Y cuando tú llevas haciendo algo por mucho tiempo, E quando você fica fazendo algo por muito tempo, asimilas como normal lo que está desviado. você assimila como sendo normal aquilo que está distorcido. No te das cuenta que eso no es normal, Você já não percebe que isto não é normal, pero lo normalizaste. mas você normalizou. ¿Vio cuando usted llega a la cena familiar, Você já viu quando você chega num jantar familiar, Navidad, Año Nuevo, Ano Novo, y Natal, usted ve que la familia se empieza a tratar mal? e você vê que a família então começa a se tratar mal? A usted le sorprende, Isso te surpreende, pero a ellos ya es normal. mas para eles isso é normal. Y a veces las gracias ministeriales, E às vezes as graças en ministeriais, vez de ser médicos que detecten vida o muerte, ao invés de ser médicos que detectam vida ou morte, somos artistas que maquillan muertos. nos transformamos em artistas que maquiam mortos.
Cambio de comportamiento Mudança de comportamento no es sinónimo de cambio de naturaleza. não é sinônimo de mudança de natureza. Una persona puede ser creyente los domingos Uma pessoa pode ser crente aos domingos y ser un demonio de lunes a sábado. e ser um demônio de segunda a sábado. Por eso este evangelio del nuevo pacto E é por isso que este evangelho do novo no es pacto un tecnicismo mejor, não se trata de um tecnicismo no es melhor. una crítica a la iglesia, Não é uma crítica à es igreja. un identificador de sustancia. É um identificador de substância. Hay vida o hay muerte. A vida ou a morte. Cuando estés delante de alguien que reconozcas en el Señor, Quando você estiver diante de alguém do qual você reconhece no Senhor, no impresiones con tus logros. não queira impressioná-lo com suas conquistas. Permita que identifiquen sustancia. Permita que ele identifique substâncias. Porque puede haber algo que esté trabando la vida de Dios y no nos demos cuenta. Porque pode haver alguma coisa que esteja travando a vida de Deus e não Este percebamos. evangelio Este evangelho glorioso del Dios bendito glorioso do Deus bendito resuelve el verdadero problema del hombre. resolve o verdadeiro problema do Dios homem. no está mejorando nuestras vidas. Deus não está melhorando a nossa Dios no vida. está maquillando nuestras vidas. Deus não está maquiando a nossa Nos está vida. haciendo completamente nuevos. Ele está nos fazendo completamente novos. ¿Qué trae este evangelio? O que este evangelho traz? Vida. Vida. ¿Qué provee este O evangelio? que esse evangelho provê? Salud. Saúde. La deficiencia del viejo pacto A deficiência do velho pacto es que te dice que estás enfermo, é que ele te diz que você está enfermo, pero no te trata. mas ele não te trata. Todo lo que hacemos Tudo o que fazemos en la obra del Señor na obra do Senhor debe de antecederse deve ser antecedido por la vida del Señor. pela vida do Senhor. Quería hablar de otra cosa esta noche, Eu queria falar de outra coisa nesta noite, pero sentí una fuerte dirección de hablar de esto. mas eu senti uma forte direção de falar disto. Este evangelio no es tecnicismo espiritual, Esse evangelho não se trata de técnicas espirituais. no es un nuevo vocabulario, Não se trata de um novo vocabulário. tampoco es una mayor superioridad. E tampouco é uma maior superioridade. No, este evangelio Este evangelho, es poderoso por lo que puede resolver. ele é poderoso por aquilo que ele pode resolver. Él puede resolver el verdadero asunto del hombre, E ele pode resolver o verdadeiro assunto, o problema do trayendo homem. a la vida de la iglesia, Trazendo isto à vida da igreja, nos da salud. nos dá saúde. Todo lo que hacemos Tudo o que fazemos debe ser un reflejo deve ser um reflexo de la salud que hemos alcanzado. da saúde que alcançamos. Sin embargo, Contudo, esta salud esta es saúde el resultado del fluir de su vida en medio nuestro. é o resultado do fluir da sua vida no nosso No meio. todo lo que crece es saludable. Nem tudo aquilo que cresce é saudável. El cáncer crece, O câncer cresce, pero mata. mas ele mata. Confundimos permanentemente crecimiento con salud. Nós confundimos permanentemente Y crescimento com saúde. pensamos y juzgamos E pensamos e que julgamos si algo o alguien está creciendo Que es si- porque es saludable. que se algo ou alguém está crescendo é porque é saudável. Pero la verdad es Mas a verdade é que sin vida que sem vida no hay salud. não há saúde. Y sin salud, E sem saúde, la fuerza del hombre a força do homem se convierte en el sustituto perfecto se transforma no substituto de perfeito la vida de Dios. da vida de Deus. ¿Por qué muchos de nosotros nos cansamos de hacer la obra? Porque muitos de nós nos cansamos de fazer a obra. Porque cuando la hacemos en nuestras propias fuerzas, Porque quando a fazemos em nossas próprias forças, genera cansancio. gera cansaço. Si me siento cansado del ministerio, Se eu me sinto cansado com o ministério, la solución no es un año sabático. a solução não é um ano sabático. La solución es volver a la vida. A solução é voltar à Porque vida. donde la vida está, Porque onde a vida está,
hay salud. há Y saúde. donde hay salud, E onde há la saúde, fuerza humana es renovada. a força humana é Pero donde renovada. no hay vida, E onde não há la vida, fuerza humana entra en sustituto. a força humana vai entrar substituindo. No existe tal cosa como un sabático Não existe essa tal coisa como o ano sabático para descansar de la obra. para descansar da obra. Esa es la excusa de alguien que perdió la vida de Dios Essa é a desculpa de alguém que perdeu a vida de y Deus que intenta recuperar con tiempo lo que perdió de rodillas. e que tenta recuperar com o tempo aquilo que perdeu de joelhos. El tiempo no cura nada, O tempo não cura nada, solo agrava los problemas. somente agrava os problemas. No, vamos a dejar un tiempo a que esto se resuelva. Não, vamos deixar aqui um tempo para que isto se resolva. Eso no se resuelve con Isto tiempo. não se resolve com tempo. La muerte seguirá siendo muerte. A morte continuará sendo Y morte. el único antídoto contra la muerte E o único antídoto contra a morte es la vida. é a vida. Y donde no hay vida, E onde não há vida, entran las fuerzas. entram então as forças. Y donde entran las fuerzas, E onde entram as forças, todo se vuelve más pesado. tudo se torna mais pesado. Hay que abrirse puertas, É necessário abrir hay portas, que golpear tem que puertas, bater nas tienes portas, que cargar el peso. tem que carregar o peso, Pero todo lo que nace de la vida mas tudo aquilo que nasce da es vida altamente disfrutable. é altamente desfrutável. Vienen días de mucho disfrute, Vem dias de muito porque desfrute, la obra de Dios no es cansadora. porque a obra de Deus não é Mi yugo cansativa. es fácil y ligera es mi carga. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por lo tanto, si algo me E cansa, portanto, se algo está me cansando, probablemente no sea su yugo. provavelmente não seja o seu jugo. Aunque el hombre exterior se desgaste, Ainda que o homem exterior se desgaste e se el hombre corrompa, interior se fortalece. o homem interior se fortalece. Mi cuerpo puede experimentar O cansancio, meu corpo pode experimentar cansaço, pero mi hombre interior nunca se cansa. mas o meu homem interior nunca se cansa. Son las 2 de la mañana y estamos predicando. São as 2 da manhã e estamos Son las 8 pregando. de la mañana y estamos atendiendo São as gente. 11 da manhã e estamos atendendo. Me da sueño, Me dá sono. pero ese es el cansancio del hombre exterior. Mas esse é o cansaço do homem Pero no exterior. genera un fastidio en el interior. Mas ele não gera aborrecimento Pastor, no interior. Lo Pastor, peor que te puede a pasar pior coisa que pode te es acontecer que te canses por dentro. é que você se canse por dentro. Porque el cansancio externo Porque o cansaço con externo, una cura de sueño se resuelve. com uma noite de sono você resolve. Pero el cansancio interno, Mas o cansaço interno, y qué mal consejero es el cansancio. e que mau conselheiro é o cansaço. Porque el cansancio nos lleva a ser gobernados por las reacciones. Porque o cansaço nos leva a ser governado pelas reações. En el cansancio perdemos la sensibilidad, No cansaço nós perdemos a sensibilidade. perdemos la capacidad de responder. Perdemos a capacidade de responder. Vienen días de mucho renuevo, Mas vem dias de muito renovo. no de menos actividad, Não de menos atividades, pero sí de renuevo. mas de renovo. Aunque el hombre exterior se desgaste, Ainda que o homem exterior se desgaste, el hombre interior se o homem fortalece por el interior Espíritu se de Dios. fortalece pelo Espírito de Deus. No vamos a sustituir Não vamos substituir con fuerzas humanas com forças humanas la obra de Dios. a obra de Deus. Por el contrario, Pelo contrário, el otro extremo, o outro extremo, porque los seres humanos somos muy pendulares. porque nós seres humanos somos muito pendulares. Vamos de un lado al otro como Nós- si nada. Nós vamos de um lado a outro como se não fosse nada. El único que puede ser extremista es Dios. O único que pode ser extremista é Deus. Por eso Él es el alfa y es la omega. E é por isso que ele é o alfa e o Él no ômega. es el alfa o la omega. Ele não é o alfa ou o ômega. Él es el alfa Ele é o alfa y el omega. e ao mesmo tempo o ômega. Pero el hombre no puede ser extremista. Mas o homem não pode ser extremista. Porque en el otro péndulo Porque do outro lado, do outro decimos pêndulo, así: nós dizemos assim: no hay que hacer nada, agora já não temos que fazer nada, porque todo lo hace la vida de Dios. porque tudo agora faz a vida de Deus. Ahora, la vida de Dios creciendo en un santo Agora, a vida de Deus crescendo num santo siempre lo llevará a la incomodidad. sempre levará a estar incômodo. Es imposible tener la vida de Dios É impossível ter a vida de Deus y quedarse quieto. e ficar quieto.
Es imposible tener la vida de Dios É impossível ter a vida y de no Deus predicar todo el tiempo. e não pregar o tempo Y todo, no evangelizar todo el e tiempo. não evangelizar Y o no tempo todo, discipular todo el e tiempo. não discipular todo o No tempo. porque es la fuerza humana la que intenta hacerlo. Não porque seja a força humana tentando Sino fazê-lo, porque esta vida salta en nuestro interior mas como porque río de essa agua vida, viva. essa vida salta no nosso interior como rios de água viva. No se puede detener lo que está vivo. Não se pode parar aquilo que está vivo. En la mente de Dios, Na mente de Deus, dar nunca tuvo que ver con cosas. dar nunca teve que ver com coisas. La mente evangélica ha llevado el dar a cosas. A mente evangélica transformou dar em coisas. ¿Y sabe por qué? E você sabe por quê? No se puede bajar esto, ¿no? Sim, alguém consegue colocar um púlpito aqui embaixo? Isso não dá para descer, né? Eso sí se puede. Só se for possível. Porque si no me voy a cansar de subir y bajar, subir y bajar. Porque subir. senão eu vou me cansar de subir e Y me descer, siento subir e muy descer. lejos ahí arriba. Eu me sinto muito longe ali em cima. Acá me gusta más. Gracias, gracias, gracias. Perdón el incómodo. Perdão pelo incômodo. La mente evangélica, A mente evangélica, cuando pierde la vida de Dios, quando ela perde a vida de Deus, sustituye la vida con cosas. ela substitui a vida com coisas. Y creemos E cremos y acreditamos e que acreditamos por dar cosas que por dar coisas estamos dando. nós estamos dando. Claro, es que prometerle, ay, muchas gracias, Muito obrigado. pero no haber roto nada. Eu espero não ter quebrado nada. Y si rompí algo, el pastor Cristian lo paga. E se eu quebrei algo, o pastor Camilo paga. En la mente de Dios, Na mente de Deus, dar nunca tuvo que ver con cosas. dar nunca teve que ver com coisas. Cuando estamos muertos, Quando estamos mortos, las cosas tienen tanto poder en nosotros. as coisas têm tanto poder em nós. Pero cuando estamos vivos, Mas quando nós estamos vivos, para Deus, las cosas son un instrumento. as coisas são apenas instrumentos. De tal manera amó Dios al mundo De tal maneira Deus amou o mundo, que no dio cosas. que Ele não deu coisas. No les dio un carro, Ele não deu um carro. no les dio una casa, Ele não lhe deu uma casa. no les dio ferias en Fernando de Noroña. Não lhe deu férias em Fernando de Noronha. De tal manera amó Dios al mundo De tal maneira Deus amou o mundo, que entregó a su Hijo unigénito que Ele entregou o seu Filho para que unigênito, todo en él, para que todo aquel para que todo aquele que en él crea que nele crer no se pierda, não se perca, mas tenga mas tenha vida vida eterna. eterna. Es muy barato É- y muy mediocre É muito barato e algo muito medíocre decir que lo que Dios tiene para nosotros son cosas. dizer que aquilo que Deus tem para nós são coisas. No, Não! lo que Dios tiene para nosotros O que Deus tem para nós es más que un carro nuevo. é mais do que um Es carro más que una novo. casa nueva. É mais do que uma casa Lo que nova. Dios tiene para nosotros O que Deus tem para nós es vida. é vida. No quiero algo nuevo Eu- en alguien viejo. Eu não quero algo novo em alguém velho. No quiero cosas nuevas Eu não quero coisas novas a alguien que está muerto. para alguém que está morto. Dar Dar nunca tuvo que ver con cosas. nunca teve que ver com coisas. La iglesia es demasiado materialista, A igreja se tornou demasiadamente materialista, haciendo un mercado fazendo um mercado, um de comércio intercambios. em trocas. Traiga tu pacto y Dios te va a dar lo que espera. Traga o seu pacto e Deus vai te dar o seu Reclame-lo, pacto. búsquelo. Exija, busque, chame-o. El diablo te lo tiene que soltar. O diabo vai ter que soltar. No, lo Não! más importante de Dios no son cosas, O mais importante de Deus não são coisas, es vida. é a vida. Y quien tiene la vida E de quem Dios tem a vida de Deus tiene todas las cosas. tem todas as coisas. Aquele Que no osó entregar a su propio hijo, que não poupou em entregar o seu próprio filho, ¿cómo no le dará también con él todas las cosas? como não te dará com ele juntamente todas as coisas? Todas las cosas están incluidas en este evangelio. Todas as coisas estão inclusas nesse Pero evangelho. no es lo primero que Dios da. Mas não é o primeiro que Deus dá. Lo primero que Dios A da primeira coisa que Deus dá es vida, é vida, no cosas. não coisas.
tendrás todo lo necesario para cumplir el propósito. Você terá tudo que for necessário para cumprir o Y no propósito. faltará nada. E não faltará nada. Garantiza únicamente Mas tenha a certeza de que haya vida. de que haja vida. Dar nunca tuvo que ver con cosas. Dar nunca teve que ver com coisas. Dar tiene que ver con vida. Dar sempre teve que ver com vida. De tal manera amó Dios al De mundo tal maneira Deus amou o mundo que entregó a su Hijo unigénito que entregou seu Filho para que unigênito todo aquel que, para en que él todo crea aquele que nele crê no se pierda. não se perca. La palabra creer A palavra crer significa entrar o ingresar. significa entrar ou No es tan ingressar. solo un conocimiento intelectual. Não se trata tão somente de um conhecimento intelectual, Incluye una decisión o un compromiso a vivir lo que creo. mas inclui um compromisso a viver aquilo que se crê, Perdiendo el gobierno de mi voluntad perdendo o governo da minha vontade, para que su voluntad sea encima de todo. para que a sua vontade esteja acima de tudo. ¿Qué damos cuando damos? O que damos quando damos? Nunca damos dinero. Nunca damos dinheiro, Nunca damos carros. nunca damos Nunca carro, damos casa. nunca damos Cuando casa. damos, estamos dando vida. Quando damos, estamos dando A vida través de una bolsa de comida. através de uma sacola de A comida, través de un abrazo. através de um A abraço, través de una oración. através de uma oração. No estamos dando cosas. Não estamos dando coisas, Estamos dando vida. estamos dando vida. Por donde la iglesia caminaba, Por onde a igreja caminhava, passava, no daba cosas. ela não dava coisas. Los apóstoles no eran Papá Noel, Os apóstolos não eram papais noéis, prometiéndole carros a la gente, prometendo carro para as pessoas, casas a la gente, casa para as pessoas, llaves a la gente. chave para as Não. pessoas. Los apóstoles eran impartidores de vida. Os apóstolos eram impartidores Y de vida. pasaban por los territorios. E eles passavam pelos Y territórios. todos eran sanados. E todos eram Y curados. todos eran liberados. E todos eram Y libertos. todos se E convertían. todos se convertiam. Las gracias ministeriales son reproductoras de vida, As graças ministeriais são reprodutoras de vida, no saqueadores de iglesia. não saqueadores de igreja. Número 2, Número 2. su vida A sua vida, porta en sí mismo visión para los hijos. ela porta em si mesma a visão para os filhos. Lo peor que nos puede pasar A pior coisa que nos pode acontecer es vivir una vida empoderada por nuestros deseos personales. é viver uma vida empoderada pelos nossos desejos pessoais. Cada persona camina Cada pessoa de caminha dos formas: de duas formas: a ciegas às cegas o con una visión completa. ou com uma visão completa. La pregunta que nosotros debiéramos responder en esta noche A pergunta que nós deveríamos responder nesta es: noite ¿qué es lo que estoy viendo é: o que eu estou vendo de los próximos años? dos próximos anos? Porque lo que veo determina mi andar. Porque aquilo que vejo vai determinar o meu andar. No quiero ser una persona ciega a los días que vienen. Eu não quero ser uma pessoa cega para os dias que estão vindo. Quiero tener visión Eu quero ter visão y una visión clara e uma visão clara de lo que está viniendo. daquilo que está vindo. Número 3. Número 3. Dios solo reconoce su vida Deus só reconhece a sua vida como única vida. como a única vida. Primera de Juan capítulo 5 verso 12. 1 de João capítulo 5, verso El 12. que tiene el Hijo Aquele que tem o Filho tiene la vida. tem a vida, Y el que no tiene el Hijo de e Dios aquele que não tem o Filho de Deus no tiene la vida. não tem a vida. Son esos pasajes absolutos São estas passagens absolutas que no dejan lugar a dudas. que não deixam margem para dúvidas. No es este pasaje de Primera de Juan no es un pasaje que se pueda malinterpretar. Essa passagem de 1 João não é uma passagem que se possa Porque no mal puede decir interpretar, otra cosa de lo que dice. porque você não pode dizer aí outra coisa acerca do que diz. Si usted dice que este color es amarillo, Se você disser que essa cor é amarela, podemos discutir si es amarillo mostaza, si es amarillo patito. podemos discutir se é amarelo mostarda, amarelo qualquer outra cor.
Pero sobre el negro no podemos discutir. Mas sobre o que é negro, não podemos discutir. El negro es negro. Negro é negro. Los absolutos no dan lugar a discusiones. Os absolutos não deixam margem para discussões. Primera de Juan 5:12 es un absoluto. 1 de João 5,12 2 é um No absoluto. dice que puede ser. Não está dizendo aí que pode chegar a ser, Tampoco está dando una analogía ni una parábola. e tampouco está fazendo aí uma analogia ou contando uma Está parábola. dando un absoluto. Está dando aí um absoluto. El que tiene el hijo Aquele que tem um filho tiene la vida. tem a vida. El que no tiene el hijo O que não tem o filho no tiene la vida. não tem a vida. No da lugar a discusión. Não dá margem ¿Por para qué? discussão. Por Porque quê? Dios solo reconoce su vida como la única vida. Porque Deus reconhece a sua vida, apenas a sua vida, como sendo a única vida. Número 4. Número 4, Son 119, no se preocupen. são só 119 pontos, não se preocupem. Dios solo trata con sus hijos Deus só trata com seus filhos dentro de la vida. dentro da vida. Dios no habla con muertos. Deus não fala com mortos. Por eso el pecado de Saúl fue tan grave. E é por isso que o pecado de Saul foi tão grave. ¿Se acuerdan cuando él quiso hablar con Samuel por medio de la pitonisa de Endor? Você se lembra de quando ele quis falar com Samuel por meio da pitonisa de Endor? Da adivinha? El pecado de Saúl fue tan grande O pecado de Saul foi tão grande que pensó que un muerto que ele pensou que um morto podía resolver un problema de vida. podia resolver um problema de vida. Lamentablemente, Lamentavelmente, muchos pastores a veces somos como Saúl. muitos pastores às vezes somos como Saul. Queremos que los muertos Queremos que os mortos resuelvan problemas de vida. resolvam problemas de vida. Oh, vamos a contratar un especialista en marketing para que nos diga cómo llegar a más gente. Vamos contratar um especialista em marketing para que ele nos diga como encher a igreja. Oh, vamos a contratar un coach para que nos diga cómo debo de predicar. Vamos contratar um coaching para que ele nos diga como nós temos que pregar. Seguimos hablando con muertos, Seguimos falando com mortos, como si la iglesia del Señor fuese un cementerio. como se a igreja do Senhor fosse um cemitério. Dios no habla con muertos. Deus não fala com mortos. Dios solo trata con sus hijos dentro de la vida. Deus trata apenas com seus filhos e dentro da vida. Oh, ¿por qué no estoy escuchando a Dios? Por que eu não estou escutando a Deus? ¿Será que hay algo de muerte? Será que há algo de morte? Ustedes saben, Vocês sabem, no hace falta que lo enseñe. não é necessário que te ensine. Como en la tradición judía Como era a tradição judaica, no se podía tocar los cuerpos muertos. como na tradição judaica não se podia Usted tocar em sabe corpos todo el mortos. asunto del cementerio Você alrededor sabe- de la puerta del oriente de Jerusalén. Você sabe toda a tradição da Porta Oriente de Jerusalém, Que Jesús no pudiera caminar por ahí porque onde hubiera- Jesus não podia caminhar por aí. Eso es algo mucho más profundo que algo físico. Isso é algo muito mais profundo do que apenas algo No es físico. un asunto literal. Não é um assunto literal, Es un asunto espiritual. é um assunto espiritual. Él no puede tratar con muertos. Ele não pode tratar com mortos. Nosotros nos gusta todo el show escatológico. Nós gostamos de todo o show Pero eso escatológico, no tiene que ver con escatología. mas isso não tem que ver com Eso escatologia. tiene que ver con una verdad espiritual. Isso tem que ver com uma verdade Dios espiritual. solo trata con sus hijos dentro de la vida. Deus só trata com seus filhos Por dentro eso da vida. toda la operación de las tinieblas E é por isso que toda a operação das es trevas llevarnos a la muerte. é levar-nos à morte, Porque sabe porque ele sabe que si un hijo de Dios está en muerte, que se um filho de Deus está morto, pierde lo más preciado que un hijo de Dios tiene, ele perde o mais precioso que um filho de Deus tem, que es la vida. que é a vida. El diablo no te quiere molestar. O diabo não quer te incomodar, El diablo quiere matarte. o diabo quer te matar, Pero matar a la verdadera vida. mas te matar para a verdadeira Porque él vida, sabe porque ele sabe que sin vida que sem vida Dios no trata contigo. Deus não trata com você.
¿Por qué no debemos de hacer morir todo lo terrenal en nosotros? Por que é que nós devemos fazer morrer todo o terreno, todo o Porque terrenal si em todo lo nós? terrenal está en nosotros, Porque se tudo que é terrenal estiver em nós, Dios no puede tratar con Deus não nosotros. pode tratar conosco. Y entonces puedo ser un evangélico de primera E línea então eu posso ser um evangélico de primeira que linha, habla y explica el nuevo pacto, que fala e explica o novo pacto, pero está muerto a la vida de Dios. mas que está morto para a vida de Deus. Esto es serio, E isto é sério, porque el evangelio no son cosas que se hacen porque o evangelho não se trata de fazer coisas, y la estadística es alta. e a estatística é alta. No sé si ustedes leyeron la última estadística publicada aquí en Brasil, Eu não sei se você leu a última estatística publicada aqui no Brasil, que por primera vez el porcentaje de desiglesiados en Brasil superó a la iglesia que se congrega en Brasil. que pela primeira vez o percentual de desigrejados no Brasil superou o percentual de igreja no Brasil. Gente que dice, yo creo en Dios, De pessoas que dizem, eu creio em Deus, pero no creo en la iglesia. mas não creio na igreja. ¿Cómo se puede conjugar, Como podemos pensar en Cristo y la iglesia como algo separado? em Cristo e a igreja como sendo algo separados? Pero eso no nos puede llevar a condenarlos, Mas isso não nos pode levar a condená-los, porque nosotros somos responsables. porque nós somos os responsáveis. Porque nosotros como pastores y líderes toleramos la muerte entre nosotros. Porque nós, como pastores e líderes, toleramos a morte entre nós. Porque nosotros toleramos las malas reacciones. Porque nós toleramos as más Porque reações. no toleramos los chismes, Porque toleramos as piadas, las murmuraciones, a murmuração, las fofocas. as fofocas. Y no solo que los toleramos, sino que hasta a veces los estimulamos. E não somente que toleramos, mas às vezes estimulamos. Es como esa historia de los 4 pastores amigos É como aquela história dos 4 pastores amigos que fueron a pescar en medio del mar. que foram ao mar pescar. Y entonces uno de ellos dice, E então um deles disse: ¿por qué no aprovechamos que estamos entre pastores por que então não aproveitamos que nós estamos aqui entre pastores? en confianza, Num ambiente de confiança, los 4 solos, só nós 4, sozinhos, y contamos nuestras tentaciones y nuestros pecados? e contamos um ao outro as nossas tentações e pecados. Y todos se sintieron muy conmovidos. E todos se sentiram muito comovidos. Así que uno levantó la mano, Então um levantou a mão dice, bueno, e diz: en bom, el último tiempo nos últimos tempos, yo me he sentido tentado a mirar lo que no debía mirar. eu me senti tentado a olhar aquilo que não deveria estar olhando. El segundo dice, bueno, O segundo vai e diz: bom, yo me estoy sintiendo tentado a desviar dinero de la caja de la congregación. eu estou me sentindo tentado a desviar dinheiro do caixa da congregação. El tercero dice, O terceiro vai e diz: yo me siento tentado eu me sinto tentado a pasar por arriba con el auto a algunos hermanos a a veces. passar com o carro em cima de alguns irmãos às vezes. Porque ninguno de los pastores acá ha tenido instinto asesino. É solo este porque pastor. eu sei que nenhum dos pastores aqui tem instinto assassino. Y el cuarto no decía nada. E o quarto então ficou calado, não dizia nada. Entonces, uno de los 3 toma la punta y le dice, ¿y vos no vas a contar? Então um dos 3 tomou a iniciativa e disse: e você não vai falar nada, não vai contar? No, bueno, dice, Bom, é que yo me estoy sintiendo tentado a contarle a todo el mundo lo que ustedes me contaron. eu estou me sentindo tentado a contar para todo mundo aquilo que vocês me contaram. Y son esas pequeñas cosas E são estas pequenas coisas que toleramos que toleramos que traen muerte. e que trazem morte. ¿Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga? Você pode olhar para quem está ao seu lado com o melhor sorriso que você tiver. Si ese es el mejor, no me quiero imaginar el Bom, peor. se esse é o melhor, eu não quero nem imaginar o pior. Y dígale, por favor, E diga-lhe, por favor, Dios no trata con gente muerta. Deus não trata com gente morta. Dios trata con gente viva Deus trata com gente viva y viva para Él. e viva para Ele. Y esta vida E esta vida, tiene un origen. ela tem uma origem. Con Cristo estoy Com Cristo estou, juntamente crucificado. juntamente crucificado. Ya no vivo yo, E já não vivo eu, mas Cristo vive en mí. mas Cristo vive em mim. Sabe, nosotros hacemos mucho culto a la muerte a veces. Sabe, às vezes nós fazemos muito culto à morte.
¿Cómo está, hermano? Como está, irmão? Acá ando, pastor. Ah, estou andando dessa forma, pastor. Muriendo. Morrendo. Qué difícil que es morir, pastor. Que difícil que é morrer, pastor. Y lo cantamos, ¿no? E nós cantamos isso. Estoy muriendo a mí, Eu estou morrendo para mim, yendo a la cruz. indo à cruz. Y hacemos hasta un velorio de nuestra muerte. E fazemos até um velório para a nossa morte. Cuando debiera ser un asunto más rápido. Quando isto deveria ser um assunto mais rápido. Porque todo lo que Dios mata, Porque tudo aquilo que Deus Él lo mata, resucita a una nueva vida. Ele ressuscita para uma nova Nuestra vida. esperanza no está en dramatizar la muerte. Nossa esperança não está em dramatizar a morte. Muere rápido. Morra rápido. Porque todo lo que Dios mata, Él lo resucita. Porque tudo aquilo que Deus mata, Ele ressuscita. Pero ya no resucita usted ni yo. Mas já não vai ressuscitar nem você e nem eu. Resucita Cristo en nosotros. Ressuscita Cristo em nós. Y ahora ya no es mi vida y tu vida. E agora já não é a minha vida e nem a Agora é sua. sua vida. Agora é a sua Y vida. ahora Dios puede tratar con nosotros. E agora então Deus pode tratar no conosco. como Adán al aire del día. Não como Adão na viração do dia. Ahora Dios puede tratar con nosotros. Agora Deus pode tratar conosco. 24/7. 24 horas por 7. Y estoy en el supermercado. E eu estou no supermercado Y Dios está hablando conmigo. e Deus está falando Y comigo. estoy en el auto. E eu estou no carro Y Dios está hablando conmigo. e Deus está falando Y estoy comigo. por dormir. E eu estou indo Y dormir, estoy en el baño. estou no banheiro Y Dios trata conmigo. e Deus trata Porque comigo. cuando hay vida, Porque quando há vida, no hay visitación, não há visitação, hay habitación. há habitação. No quiero tener a Dios como huésped en casa. Eu não quero ter Deus como um hóspede na minha Quiero que Él casa. habite. Eu quero que Ele habite. Pero para que Él habite, Mas para que Ele la habite, muerte tiene que retroceder. a morte tem que Y retroceder. esta es la esperanza de la iglesia. E esta é a esperança da igreja. Si la iglesia avanza en vida, Se a igreja avançar em vida, las puertas de la muerte as portas da morte no podrán prevalecer. não poderão prevalecer. La muerte prevalece en una ciudad A morte só prevalece numa cidade cuando la iglesia no avanza. quando a igreja não avança. Dios no llamó a la iglesia a estar a la defensiva. Deus não chamou a igreja para estar na defensiva. Aguante, hermano. Aguenta, Los irmão. días que vienen van a ser mejores. Os dias que virão serão melhores. Não! La iglesia fue llamada para avanzar. A igreja foi chamada para avançar. Y una iglesia que avanza en vida E uma igreja que avança em vida hace retroceder a la muerte. faz a morte retroceder. ¿Estamos bien? Estamos indo bem? ¿Podemos seguir 5 minutos más? Podemos continuar 5 minutos mais? Y esta es la vida eterna. E esta é a vida eterna. Que te conozcan a Que ti, te conheçam a ti, el único Dios verdadero, o único Deus verdadeiro, y a Jesucristo, e a Jesus Cristo, a quien tú has enviado. a quem tu enviaste. La palabra conocer A palavra conhecer habla de una relación íntima, fala de uma relação de íntima, una relación cercana. de uma relação próxima. Lo más semejante a esta palabra en el original No original, o mais semelhante a esta es la palavra relación de un matrimonio. é o relacionamento de um casal. Esta es la vida eterna. Esta é a vida Que eterna, te conozcan, que te conheçam, no aquí. não aqui. La vida eterna no se disfruta A vida eterna não se cuando el desfruta conocimiento es aquí. quando o conhecimento é aqui. Por eso tenemos mucha gente que sabe, Por isso nós temos muitas pessoas que pero que sabem, no vive. mas que não vivem. Tenemos mucha gente que sabe de la vida de Dios, Temos muitas pessoas que sabem da vida de pero Deus, vive amargado. mas vivem amargurados. Tenemos mucha gente que sabe de generosidad, Temos muita pessoa que sabem de pero es generosidade, tacaño. mas é pão duro. Pero vos los escuchás hablar Mas quando você os escuta y falar, parece que saben, e parece que sabem, pero no conocen. mas não conhecem. Porque quien experimentó la generosidad del Padre Porque aqueles que experimentaram a generosidade do no Pai pueden otra cosa que no ser generosos. não podem ser outra coisa além de generosos. Pero eso no se sabe aquí. Mas isso não é algo que se sabe aqui. Ese es el conocimiento que viene por la experiencia con Él. Isso é um conhecimento que vem só pela experiência com Ele.
un conocimiento tan profundo, um conhecimento tão profundo, tan íntimo, tão íntimo, tan cercano. tão próximo. La iglesia debiera ser el lugar de mayor gente feliz en la historia de la tierra. A igreja deveria ser o lugar de pessoas mais felizes em toda a terra. Solo por una razón. E somente por uma razão. Estaban muertos Estavam mortos y ahora tienen vida. e agora estão vivos. ¿Cómo puede ser posible Como pode ser possível que haya tantos cristianos malhumorados? que hajam tantos cristãos mal-humorados, Tantos cristianos con cara de limón chupado. tantos cristãos com cara de limão chupado? ¿Vio cuando un bebé chupa limón? Você já viu quando um bebê chupa limão? A mis dos hijos los hice chupar limón solo para disfrutar ver sus caras. Os meus 2 filhos, eu fiz eles chuparem limão só para eu desfrutar vendo as suas caras. Así son las caras de muchos cristianos en la reunión. E assim são as caras de muitos cristãos na reunião. Llegan a la reunión Chega numa reunião, así. assim. ¿Está contento, hermano? Você está contente, irmão? Amén. Amém. Y el que dirige la reunión, E aquele que dirige a reunião, ¡vamos! vamos, Cante! cante. No sabes si llegó un velorio o llegó a la reunión de los santos. Você não sabe se ele chegou num velório ou na reunião dos No santos. sabes si decirle qué bueno verte o lo siento mucho. Você não sabe se diz para ele que bom te ver ou eu sinto muito. ¿Por qué? Por quê? Porque no está disfrutando la vida. E é porque não está desfrutando da Y no vida. la vida del siglo XXI de la política económica brasilera. E não a vida do século 21 da política econômica brasileira. La única vida que vale la pena vivir. Mas da única vida que vale a pena La viver. vida de Dios. A vida de Deus. Señores, los días que vienen nuestras reuniones estarán llenas de alegría. Senhores, os próximos dias as nossas reuniões estarão cheias de vida, Llenas de gozo. cheias de gozo, Llenas de disfrute. cheias de desfrute. Nadie se sentirá obligado. Ninguém se sentirá obrigado. Habrá 1, 2, 3 Haverá 1, 2 ou que 3 todavía son medios primos más que hermanos. que ainda às vezes são mais primos do que irmãos. Pero no vamos a predicar enojados. Mas nós não vamos pregar bravos. No hay nada más chato que un predicador chateado. Não há nada mais chato do que um pregador chateado. No, disfrutemos predicar. Não, vamos desfrutar de Porque hasta pregar. donde yo sé, Porque até onde eu sei, un predicador es el que anuncia buenas noticias. um pregador é aquele que anuncia boas novas, boas Y la notícias. buena noticia E a boa es notícia que estabas muerto é que eu estava morto y que ahora tienes vida. e agora tenho vida. Aleluya. Aleluia! Si eso no te alegra, Se isto não te alegrar, ni un campeonato mundial te alegra. nem um campeonato mundial vai te alegrar. Fui a predicar hace unos días atrás una iglesia en Argentina. Há uns dias atrás eu fui pregar numa igreja na Argentina. Una cara de velorio Uma cara de velório que vos no sabías si era el Sanedrín de los fariseos que o la você, reunión de los hermanos. que você não sabia se ali era a reunião dos irmãos ou sinédrio dos fariseus. Aparece el pactómetro. E aparece ali o pactômetro. Esa frase es del antiguo pacto. Essa frase que ele falou é do antigo pacto. Esa oración que hizo el coordinador del culto. Essa oração que o coordenador do culto fez, Todos, todos, 100 personas, 100 pessoas, todas con cara de creyente amargado. todas com cara de crente amargurado. Mira que está a su lado, a ver. Olha para quem está ao seu lado Así, agora. así me miraban. Assim eles olhavam para mim. Así. Assim. Y de repente digo, E de repente eu digo: ¿dónde están los campeones del mundo? onde estão os campeões do mundo? Ya entendimos dónde está la iglesia. Nós já entendemos onde a igreja estava. Porque esto no se resuelve Porque isto não se con resolve dinero en el bolsillo com dinheiro no o bolso un auto nuevo estacionado. ou com um carro novo estacionado. Esto se resuelve Isto se resolve con la vida de Dios en nuestro interior. com a vida de Deus no nosso interior. Y es maravilloso tener una tercera estrella, ¿eh? E é maravilhoso ter uma terceira estrela. Yo sé que más es tener 5, pero no importa, con 3 estamos bien. Eu sei que o melhor seria ter 5, mas 3 nós já estamos alegres, estamos bem. Pero hermanos,
Nuestras reuniones debieran ser disfrutables Mas, irmãos, as nossas reuniões deveriam ser algo desfrutáveis y no sufribles. e não sofríveis. Otra vez me toca cantar. Outra vez eu tenho que cantar. Otra vez tengo que dirigir. Outra vez eu tenho que dirigir a reunião. Es como esa hermana que despertaba el domingo a la mañana É como aquela irmã que acordava domingo de manhã y le decía al pastor, e dizia ao pastor: vamos, hay que ir a la iglesia. vamos, temos que ir à igreja. No, no quiero. Não, não quero. Vamos, hay que ir a la iglesia. Vamos, temos que ir à igreja. No, no quiero. Não, não quero. Otra vez tengo que ir. Outra vez tenho que ir. Vamos, que hoy domingo hay que ir a la iglesia. Vamos, que domingo nós temos que ir à No, igreja. no quiero. ¿Por qué tengo que ir? Não, eu não quero. Por que eu tenho que ir? ¿Será porque sos el pastor? Será que é porque você que é o pastor? Si no lo disfrutamos nosotros, pastores, Se nós pastores não desfrutamos, si nosotros líderes no lo disfrutamos, se nós líderes não ¿cómo desfrutamos, esperamos que otro lo disfrute? como podemos esperar que outros desfrutem? Ponga cara de que está disfrutando esta noche. Agora por faça a favor. cara de quem está desfrutando dessa noite. Ahí me gustó más. Agora eu fiquei mais alegre, eu gostei mais. No, la vida de Dios no es sufrible. A vida de Deus não é sofrível. Esteban Estevão, lo estaban apedreando estavam apedrejando Estevão y puesto en pie, e ele em pé, vio el cielo abierto. ele viu o céu y al aberto Hijo de Dios sentado. e o Filho de Deus Aunque te assentado. estén matando, Ainda que estejam te no matando, sos una víctima. você não é uma vítima. Cinco. 5. Y oramos E vamos orar para empezar el mensaje. para então começar a mensagem. 5. 5. La confusión A confusão nunca tendrá parte en la vida de Dios. nunca terá participação na vida de Deus. Si hay algo de lo que Dios nos tiene que librar en esta noche, Se há algo que nesta noite Deus tem que nos livrar, es de la confusión. é da confusão. Porque la confusión Porque a confusão, trae indefinición. ela traz Y indefinição. la indefinición E a indefinição trae desorden. traz desordem. No puedo, dice Job, Eu não posso, disse Jó. no puedo ordenar mis pensamientos Eu não consigo ordenar os meus por pensamentos causa de la confusión. por causa da confusão. El problema es O problema que donde hay confusión é que onde há confusão, no hay paz. não há paz. Y donde no hay paz, E onde não há paz, hay temor, há temor, hay miedo, há medo, hay ansiedad, há ansiedade, hay pánico. há pânico. Nunca se ha visto tanto como en nuestros días. Nunca foi visto tanto como nos nossos dias. Pastores, líderes y creyentes Pastores, líderes e crentes con trastornos de pánico, com transtornos de pânico, de ansiedad, de ansiedade, de depresión. de depressão. Y eso no es culpa del ministerio, E isso não é culpa do es el ministério. resultado de nuestra confusión. Isso é o resultado da nossa confusão. Cuando me salgo de la paz de Dios, Quando eu saio da paz de Deus, porque la paz no es una sensación, porque paz não é um sentimento, não é uma sensação, é um governo. la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Que a paz de Deus governe os vossos No es una corações. sensación, Não é uma sensação, es gobierno. é governo. Cuando me salgo de la paz, Quando eu saio da paz, entra la confusión. entra a confusão. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Você se lembra de João Batista? ¿Eres tú el que estamos esperando o ha de venir otro? És tu aquele que estamos esperando ou virá outro? Temos ¿Cómo? que Si esperar hace un outro. par de capítulos atrás Como pode ser se um par de capítulos atrás dice, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ele disse: Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque donde hay confusión, Porque onde há confusão, habrá indefinición. haverá indefinição. La vida de Dios absorbe la confusión. A vida de Deus absorve a Si confusão. Jehová es Dios, seguidle. Se Jeová é Deus, Seguidle. siga-o. Si Baal es Dios, seguidle. Se Baal é Deus, siga-o. Pero por favor, Mas por favor, no claudiques entre dos pensamientos. não fique cocheando entre dois pensamentos. Recapitulando entonces para orar. Recapitulando então para orar.
Dar nunca tuvo que ver con... Dar nunca teve que ver com coisas, Tiene que ver con vida. tem que ver com vida. Vida tiene que ver con visión. Vida tem que ver com visão. Dios solo trata con sus hijos Deus somente trata en com el seus contexto de filhos su vida. no contexto da sua vida. Para Dios, Para Deus, la única vida que importa a única vida que importa es su vida. é a sua Y vida. donde la vida de Dios está, Onde a vida de Deus está, no hay confusión. não há confusão. Tenemos que tomar una decisión en esta noche. Nesta noite precisamos tomar uma decisão. El evangelio del nuevo pacto No Evangelho do Novo Pacto, se convertirá en un conocimiento aquí se converterá num conhecimento aqui, que cae en mentes intelectuales pero en vidas muertas, que cai em mentes intelectuais, mas em vidas mortas? o será el evangelio glorioso del nuevo pacto lo que Dios pensó que sea? Ou ele será o glorioso Evangelho do Novo Pacto, do qual Deus pensou que seja? Vida. Vida. Y entonces ahí E então é aí donde la conversación es más interna. onde esta conversação se tornará mais interna. ¿Qué cosas en mí Que coisas em mim están muertas? estão mortas? ¿Qué cosas en mí Que coisas em mim están obstruyendo estão obstruindo la vida? a vida? Porque no quiero un evangelio de domingo. Porque eu não quero um evangelho de domingo. No quiero un evangelio de cuarta. Eu não quero um evangelho de quarta. No quiero un evangelio de sábado. Não quero um evangelho de sábado. Quiero una vida. Eu quero uma vida. Un evangelio que funcione en Um la vida. evangelho que funcione em vida. Que funcione en el matrimonio. Que funcione no casamento. Que funcione en las finanzas. Que funcione nas Que finanças. funcione en la sexualidad. Que funcione na Que sexualidade. funcione en la crianza. Que funcione com as Que crianças. funcione en el Que ministerio. funcione no Que ministério. funcione en la empresa. Que funcione na empresa. Pero este evangelio solo funciona Mas esse evangelho só funciona en gente viva. em pessoas vivas. Y vivas no a sí mismas. E vivas não para si mesmas. No vivas a sus deseos, a su voluntad, a Não su vivas para os propósito, seus desejos, suas vontades, seus propósitos, sino viva a la vida de Dios. mas vivas para a vida de Deus. Pastores, Pastores, con mucho temor y temblor se los digo. com muito temor e tremor eu digo, Nos hemos acostumbrado a guardar cosas muertas. nos acostumamos a guardar coisas mortas. Nos acostumbramos a trabajar con gente muerta. Nos acostumamos a trabalhar com pessoas mortas. Hemos hecho de las excepciones la regla. Nós tornamos as exceções a regra. Bueno, nadie es perfecto. Ah, ninguém é perfeito. Bueno, lo que pasa es que si no lo pongo a fulanito no tengo músico. Bom, a questão é que se eu não coloco o fulaninho para tocar, eu não vou ter músico. Ah, es que si no pongo a fulanito a enseñar no voy a tener maestro. É que se eu não colocar o fulaninho para ensinar, eu não tenho mestre. Ninguna actividad, Nenhuma atividade, por noble que sea, por mais nobre que seja, puede sustituir el estado de la vida de Dios. pode substituir o estado da vida de Deus. No. Não. Prefiero perder reputación, Eu prefiro perder a reputação, pero no perder la vida. mas não perder a vida. Prefiero pasar un mes sin dar clases, Eu prefiro passar um mês sem dar pero aulas, que nada haya en mí que obstruya la vida de mas Dios. que não haja nada em mim que obstrua a vida de Deus. Porque ¿sabe cuál es la característica de un muerto? Você sabe qual é a característica de um morto? Pierde la sensibilidad. Ele perde a sensibilidade. ¿Hace cuánto no lloras por la gente que se pierde en tu ciudad? Faz quanto tempo que você não chora pelas pessoas que estão se perdendo na sua cidade? En países como los nuestros, Em países como os nossos, donde la pobreza aumenta cada día, onde a pobreza aumenta a cada dia, es muy fácil volverse insensible a los nenes que golpean los vidrios para pedir monedas. é muito fácil se tornar insensível pelas crianças que batem nos vidros pedindo moedas, esmolas. El otro día, Outro dia, el martes, terça, estábamos con mi hija en el auto. eu estava com a minha filha no carro. Ella iba en el auto, en el asiento de atrás, Ela ia no assento de trás y yo iba en el asiento manejando. e eu ia no assento dirigindo Y paramos en un semáforo. e paramos num Por semáforo. la situación económica hay mucha gente pidiendo ahora en las calles. E pela situação econômica, há muitas pessoas pedindo nas ruas. Y yo siempre trato de tener algo en la gaveta para darle a quien pide limosna. E eu sempre trato de ter algo ali para dar para aquelas pessoas que pedem esmolas. Es un mandato
mandato bíblico. Isso é um mandamento Cuidar bíblico. a los pobres, las huérfanos y las Cuidar viudas. dos viúvas, órfãos e pobres. Lo que haga esa persona con el dinero no tiene que ver conmigo. Mi O mandato que essa es darlo. pessoa vai fazer com dinheiro não é meu problema. Meu mandamento é dar. Y yo venía en el auto manejando E eu vinha y dirigindo, paro en el semáforo. paro no semáforo Y mi mente estaba pensando en un montón de cosas. e a minha mente estava pensando num monte de coisas. Y se para un niño en la puerta del auto E um menino parou na porta do carro y golpea e bateu y pide monedas. e me pediu moedas. Y delante de Dios se E lo digo. diante de Deus eu te No digo, me di cuenta. eu não percebi. Estaba tan preocupado en lo que estaba pensando. Eu estava tão preocupado Que com minha aquilo que mente estava se foi. pensando que o menino se foi. No, que mi mente se fue. Que a minha mente se foi. Y el nene me quedaba mirando y yo estaba, ¿vio cuando se queda colgado en algo? E a criança ficou ali parada me olhando, mas você já viu quando você fica preso, perdido em algo? Y de repente mi hija me dice, papi, E de repente a minha filha me diz: "Papi, ¿por qué no le das moneda a él? por que você não dá uma moeda a ele? Si siempre le das a todo. Se você sempre dá a todos." Y entonces le dije, amor, es verdad, tenés razón. E eu disse: "Amor, é verdade, você tem razão." Y le di al muchacho. E dei a esse jovem. Y me quedé pensando, E eu fiquei pensando: qué fácil es perder la sensibilidad cuando algo se vuelve normal. quão fácil é perder a sensibilidade quando algo se torna normal. Y a veces no nos damos cuenta. E às vezes não percebemos. Y una mala reacción E uma má reação la asumimos como normal. assumimos como sendo normal. Bueno, estaba cansado. Bom, estava cansado. Bueno, fue un día largo. Bom, foi um dia comprido. Bueno, me merezco esto. Bom, eu mereço Porque isso. trabajé mucho para esto. Porque trabalhei muito para O me isso. puedo dar esta licencia. Ou eu posso me dar esse Porque direito. yo sé que aquel predicador famoso también lo hace. Porque eu sei que aquele pregador famoso também o faz. No, Não. no hay licencia para tolerar la muerte. Não há licença para tolerar a morte. Deje un gusano en un cajón de manzanas Deixe um verme numa caixa de maçãs y vuelva a los días siguientes e nos próximos dias volte para olhar. y toda la manzana estará podrida. E você vai ver que todas as maçãs estarão podres. Porque solo es necesario un poco de muerte. Porque é preciso apenas de um pouco de morte. Las zorras pequeñas As pequenas raposas, echan a perder las grandes viñas. elas colocam as grandes vinhas a perder. Lamento decepcionarlo si usted esperaba un mensaje tridimensional del cuarto cielo y de la quinta revelación. Eu lamento te decepcionar se você pensava numa revelação da quarta dimensão do quinto céu. Algo así. Algo parecido com isto também funciona. Pero el mensaje de esta noche es muy sencillo. Mas a mensagem dessa noite também é muito simples. No toleremos la muerte, Não toleremos a morte, porque este evangelio no es muerte, porque esse evangelho não é morte. este evangelio es vida. Esse evangelho é vida. Y no vida, E não vida, vida en abundancia. mas vida em abundância. Vienen días de mucho disfrute en tu congregación. Vem dias de muito desfrute em sua congregação. Toda tu congregación será tomada por Toda la a vida sua de congregação será tomada pela Dios. vida Nada de será Deus. por esfuerzo, Nada será por esforço. nada será por fuerza humana. Nada será por força Ah, humana. pastor, eso porque usted no conoce mi iglesia. Ah, pastor, isso é porque você não conhece a minha igreja. Não, conozco este evangelio. eu conheço esse Y si la vida evangelho. de Dios es E se a dispensada, vida de Deus for la dispensada, muerte no tiene otra a sentencia morte não terá outra que no sentença sea que retroceder. não seja retroceder. Vamos a ver la muerte Vamos retroceder de ver a morte Camboriú. retroceder em Camboriú. Vamos a ver la muerte Vamos ver a retroceder de morte Balneario. retroceder em Balneário. Vamos a ver la muerte Vamos ver a retroceder de morte Santa retroceder Catarina, em Santa Catarina, de Brasil, do Brasil, de las naciones de das la tierra. nações da terra. Cuando se levante una iglesia Quando uma igreja se levantar, capaz de reproducir la vida de Dios. que seja capaz de reproduzir a vida de Deus. Póngase de pie, por favor. Se coloque de pé, por favor.